Tinha alguém que tinha começado a falar aí, só que cortou bem na hora que ela começou. Eu não consegui nem ver quem foi. Rian, Oi, pode falar. beleza. Olha só, eu não estou acompanhando assim com o meu smartphone, não, porque eu não estou em casa, entendeu? Então essa semana toda. Você mutou aí, ô Juliette, você mutou a pessoa errada. Opa, perdão. Não acredito! Ô, Então, quem tava falando com o Rian, por favor, se desmutar, que eu sem querer mutei. Pessoa É o errada. Bart, o nome dele é Bart. Ô, Júlio, eu acho que quando você muta ele, ele não consegue desmutar. Você vai ter que desmutar ele aí manualmente. Não, eu tenho que pedir. Ah, Ok, agora foi. Perdão ok, aí. fui eu. Beleza. Não, sabe que eu não estou acompanhando o smartphone. Ontem eu não consegui o código, assim, para algumas coisas, mas ontem mesmo já resolvi. E, assim, eu vou dar continuidade nesse estudo quando estiver em casa. Eu não estou em casa. Então, por isso, estou só acompanhando e vou estudar nele a partir dessa semana, quando eu estiver, né, de retorno à minha casa, ok? Tá tranquilo. Beleza, mas de boa, a aula tá legal, tá bastante interessante. É essa mesma forma, né, de algumas plataformas que tem para você poder fazer programação em HTML, é quase a mesma coisa, só muda algumas coisinhas assim, mas O diferencial do App Inventor é realmente a questão de você conseguir conectar no seu telefone e já compilar é. direto em APK para poder distribuir para quem você quiser. Aham, beleza, beleza. Valeu. Em relação aqui à montagem da interface, ficou alguma dúvida? Não, não, tranquilo, tranquilo. Tá, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, é só jogar aí no chat que eu tento resolver com vocês. Beleza, beleza. A gente vai ter que preparar algum trabalho para enviar para vocês, não, né? Não, não. A única coisa que vocês vão precisar enviar quando terminar a aula de hoje é que a gente vai mandar um link para vocês de um formulário, que é mais uma pesquisa mesmo que a gente vai fazer com vocês para ver o que vocês acharam das aulas, para a gente poder fazer um relatório do que a gente precisa melhorar, do que vocês ficaram mais interessados para poder melhorar as próximas aulas. Tranquilo, tranquilo. Valeu, Rian. Valeu. Obrigado. Então, vou dar continuidade aqui na parte de código. Como eu tinha dito antes, a gente tem algumas condicionais quando a gente vai calcular a Bhaskara. Basicamente duas. A não pode ser zero e o delta não pode ser negativo. Então, a gente tem que pensar na lógica do código tendo isso em mente. Como os aplicativos anteriores, o que vai iniciar a nossa operação é o botão calcular. Esse daqui é o botão 1. E tudo vai começar a acontecer a partir do momento que eu clicar no botão 1. Então, eu vou arrastar isso para cá. E vamos lá. O que é o Bhaskara? Como eu já tinha mostrado a equação para vocês, é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac. E para isso, o que a gente vai fazer? Como a gente tem aqui o texto do resultado delta, a gente vai, assim como a gente fez no anterior, de ajustar o texto para o resultado de uma operação matemática, a gente vai repetir esse procedimento aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar ó, o texto dele, clica aqui no resultado do delta. Muita atenção que tem que ser no resultado. Se você clicar no texto, você vai se perder no decorrer do processo, porque você vai estar usando duas variáveis diferentes para fazer a mesma coisa. Então, em algum momento, você vai perder a informação. Então, tem que ter bastante atenção aqui nessa parte do processo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ajustar o resultado do delta para o resultado daquela operação matemática que eu tinha mostrado para vocês. A operação é b ao quadrado menos 4ac. Então, primeiro, a gente vai por partes nela. A primeira coisa que eu quero fazer é o b ao quadrado. Então, eu vou vir aqui no b
na entrada do B e vou pegar o texto que foi colocado ali dentro, que é entrada B.texto aqui, entrada B.texto. E eu vou pegar uma operação matemática que vai ser de elevar ele ao quadrado. Então, vou pegar essa operação aqui, vou jogar o texto do B aqui dentro, e aqui nessa segunda parte, eu vou colocar um texto vazio, só que eu vou colocar 2 aqui dentro. Então, aqui nessa caixinha, eu já tenho a entrada do B ao quadrado. A próxima etapa é fazer o 4 vezes A. Então, mais uma vez, eu vou usar aqui um bloco matemático, dessa vez de multiplicação, e de novo eu vou usar um bloquinho de texto, só que em vez de ser 2, agora vai ser 4. E aí eu jogo aqui para dentro. E a segunda variável dessa multiplicação aqui vai ser a entrada do A. Então eu clico aqui e pego a entrada do A.texto, que é esse bloco aqui. Então a gente já tem o B ao quadrado e tem o 4A. Agora a gente precisa do C. A gente vai vir aqui, C. Entrada C, eu vou precisar do texto dela, que é esse aqui, entrada C.texto. Agora que a gente já tem mais ou menos os blocos do que a gente vai fazer, a gente vai ter que unir eles para chegar no resultado do delta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 4A em 4AC. Então, o que eu vou precisar fazer? Pegar outro bloco aqui de multiplicação. Aí eu jogo o C aqui dentro, como segundo argumento dessa multiplicação, e o primeiro vai ser o 4A. Então, agora a gente já tem o 4AC. Como o delta é B ao quadrado menos 4AC, e eu já tenho o B ao quadrado e o 4AC, falta só eu subtrair um pelo outro. Então, eu vou vir aqui de novo em matemática e vou pegar o bloquinho de subtração. O primeiro argumento vai ser o B ao quadrado e o segundo vai ser o 4AC. Então, aqui eu já tenho que o delta, se eu jogar para cá, eu já defini que o delta, o resultado do delta é B ao quadrado menos 4AC. Ficou meio longe, não sei se está dando para enxergar direito, mas essa parte aqui do código está pronta, eu posso jogar aqui para dentro. Agora, o que eu tenho que fazer? Como eu cheguei no resultado do delta, eu tenho que ver se ele é positivo ou negativo para saber se eu vou conseguir continuar a operação para encontrar o x1 e o x2. Então, eu vou precisar colocar logo em seguida desse resultado aqui do delta, uma condicional, que se o delta for menor do que 0, ele vai prosseguir na operação, e se na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, se o delta for menor do que 0, ele vai me mostrar um erro lá na tela, ele vai substituir o texto lá do erro que a gente colocou. E se não for, ou seja, se o delta for positivo, ele vai prosseguir fazendo as contas do x1 e x2. Esses blocos condicionais ficam aqui em controle. A gente clica aqui e, para isso, a gente vai usar esse se, então e se não. E o que a gente vai fazer? Se, aí eu vou fazer a comparação, que eu quero saber se o delta é menor do que 0. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o resultado do delta, o texto dele, e eu quero saber se ele é menor do que 0. E para isso, eu tenho aqui no bloco de matemática funções para fazer comparação, que é essa daqui que está igual. Apesar de estar igual ali, quando eu clico, ele me fala todas as outras opções aqui que a gente tem. Nesse caso, eu quero um menor que, e eu vou jogar aqui o primeiro argumento como resultado do delta, e eu já posso encaixar aqui. Como eu quero saber se ele é menor do que 0, eu tenho que vir aqui no texto e jogar aqui um texto com 0 dentro. Então, aqui a gente já tem a condição para ele fazer uma coisa ou outra. O que a gente está dizendo aqui é que se o delta for menor do que 0, ele vai fazer o que está nessa parte aqui da caixa, que é o quê? A gente tem que ajustar o texto aqui desse erro para um texto que a gente vai estar explicando o motivo dele não conseguir calcular aquilo. Então, eu vou vir aqui no bloquinho do erro e vou ajustar o texto dele para outra coisa. Assim como eu coloco números naquele bloquinho de texto daqui dos blocos internos, eu posso colocar um texto qualquer que eu queira escrever aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero dizer que não é possível encontrar os valores de x com delta menor do que 0. Então, é só escrever isso aqui.
Pronto. Então, como eu disse, se o delta for menor que zero, ele vai ajustar o texto do erro para o que está aqui dentro. Que não é possível encontrar os valores de x para um delta menor do que zero. E agora a gente vai para a segunda parte da condicional, que é caso o delta seja positivo, maior do que zero. Que é o quê? Ele vai fazer a conta do resultado do x. Então, eu venho aqui em resultado do x e vou ajustar o texto desse resultado para a conta que eu quero fazer. Vamos de novo, assim como a gente fez aqui para encontrar o resultado de delta, fazer pedaço por pedaço. A primeira coisa que a gente tem que fazer, só mostrando aqui de novo a fórmula, é o menos b. Para fazer o menos b, a gente simplesmente faz uma operação aqui de multiplicação, multiplicando o b por menos 1. Então, eu pego aqui a multiplicação, pego aqui a entrada do b, cadê o texto? Aqui, entrada de b.texto, e vou multiplicar por uma caixinha daquela lá, com menos 1 dentro. Pronto, aqui a gente já tem menos b. A segunda parte é a gente fazer a raiz quadrada do delta. Isso é bem simples de fazer aqui também. A gente tem um bloco que faz raiz quadrada, é esse aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar do lado desse raiz quadrada, a raiz quadrada do que a gente quer, que é do resultado do delta, que ele está aqui em cima. Para eu não ter que ficar procurando sempre ali nos meus blocos, se eu estou vendo aqui na minha tela que já tem o que eu preciso, eu posso clicar em cima e com o botão direito eu consigo duplicar isso. Então, eu clico nele, boto em duplicar e arrasto ele aqui para dentro. Ó. Eu estou reaproveitando um bloco que eu já tinha jogado aqui dentro antes. Então, aqui a gente já tem o menos b e a raiz quadrada de delta. O que a gente vai precisar agora vai ser divisão por 2a. Também é bem simples. A gente vai pegar o a aqui, a entrada do a, o texto dela, vai pegar uma operação matemática de multiplicação, vai colocar aqui o texto do a, e vai colocar a caixinha aqui com 2. Agora a gente já tem o 2a. Agora a gente já tem todos os blocos da nossa operação para encontrar o x, a gente vai trabalhar com as operações que eles fazem entre si. A primeira coisa que a gente tem é o menos b menos a raiz quadrada do delta, para o primeiro x que a gente vai achar. Então, só vir em matemática e pegar aqui a operação de subtração. Eu jogo aqui o menos b e aqui eu jogo a raiz quadrada do delta. Pronto, aqui eu já tenho menos b menos raiz quadrada de delta. Agora, eu preciso dividir isso por 2a. Então, eu volto aqui em matemática, pego a operação de divisão, que é essa barra aqui. O meu segundo argumento dela vai ser o 2a. E o primeiro vai ser o menos b menos raiz de delta. Aqui a gente já tem a operação para encontrar o x1. Ele ficou meio grande, não sei se está dando para ver aí direito. Vou dar uma arrastar aqui para o lado para vocês conseguirem ler. O que ele está fazendo aqui? Ele ajusta o texto do resultado 1 para menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que é basicamente a fórmula de Bhaskara reescrita. Como o resultado do x2 é o mesmo do x1, só que ao invés de subtrair, ele vai estar somando, eu posso usar a mesma ferramenta de duplicar que eu usei para duplicar o resultado do delta aqui, eu posso simplesmente clicar no x1 e com o botão direito eu venho aqui em duplicar. Agora eu não vou precisar escrever tudo de novo, só que eu vou ter que fazer uma pequena alteração. Aqui onde está escrito resultado x1, eu clico e ele vai me dar todas as variáveis que eu tenho no meu projeto. E aqui, no caso, eu quero que seja o resultado de x2. E aí eu só vou precisar fazer uma única alteração, que é, ao invés de ser uma subtração aqui, eu vou fazer uma soma. Então, eu vou jogar essa parte aqui para fora. E vou, ao invés de subtrair, somar. Eu vou apagar essa subtração e pegar aqui o bloquinho de soma. O primeiro argumento vai ser o menos b. E o segundo vai ser a raiz quadrada do delta. Aí agora essa soma aqui, eu já posso jogar aqui para dentro do dividido por 2a. E a gente tem uma calculadora que dá o resultado de delta, x1 e x2.
aqui em poucas linhas de código. A única coisa que faltou aqui é a gente fazer a primeira verificação de erro, que é o quê? A gente vê se o A é igual a zero. Porque se A é zero, você vai estar dividindo aqui por 2 vezes zero. E você não vai ter um resultado utilizável. Ele não vai estar dentro dos números reais. Então, a gente tem que colocar aqui mais uma condicional, que é o se então, e eu vou jogar aqui em cima. E o que a gente vai fazer? Qual é a lógica aqui? Se o texto de A for igual a zero, ele vai me retornar um erro, assim como ele retornou aqui. Então, eu inclusive já posso duplicar essa parte aqui do ajustar o erro, clico com o botão direito, venho em duplicar, e arrasto ele para cá para o que ele vai fazer. Eu só preciso alterar o texto aqui, e aqui eu vou alterar para o valor de A deve ser diferente de zero. Assim, quando o usuário cometer um erro, ele vai saber onde ele está errando e como consertar. Aqui, como a gente tem que fazer a comparação, eu vou, dessa vez, mais para apresentar para vocês outro tipo de comparação que dá para fazer, é a comparação lógica, que é aqui no caso, tem a comparação para você saber se uma coisa é verdadeira ou não, para saber se é verdadeiro ou falso, e aqui tem a comparação para você saber se é igual ou diferente. Essa daqui serve mais para você comparar um texto com outro. Aqui eu poderia estar usando a comparação matemática, mas eu vou usar só para dar esse exemplo para vocês. Vou jogar ele aqui dentro. E o que eu quero saber? Quero saber se o A é igual a zero. Então, eu vou clicar aqui em texto e vou criar uma caixinha com zero aqui dentro, para ele poder ter uma variável para fazer a comparação. E o primeiro argumento aqui dessa comparação vai ser a entrada de A. Eu clico aqui e pego o texto da entrada de A e coloco aqui dentro. Então, é isso. Ó. Quando eu clicar no botão 1, ele vai verificar se o texto de A é igual a zero. Se for, ele vai me apresentar um erro dizendo que o valor de A deve ser diferente de zero. Se não for, ele vai dar continuidade ao código. Quando ele der continuidade ao código, ele vai calcular o delta, que vai ser essa operação matemática que a gente montou aqui, o b ao quadrado menos 4ac. Depois que ele calcular o delta e salvar na memória, a gente vai verificar se o delta é menor do que zero. Se for, ele vai ajustar o texto lá do nosso erro, dizendo que não é possível encontrar os valores de x para um delta negativo, menor do que zero. Se o delta for maior do que zero, a gente vai calcular o x1 e o x2, que vai ser o menos b, menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e para o x2 vai ser menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, já está funcionando. Inclusive, se eu abrir aqui no emulador e colocar um valor, ele já vai me dar a resposta. Se eu usar aqui, por exemplo, 2, 3 e 5, ele vai me dar que o delta é menor do que zero. Nesse caso, o delta deu menos 31. Alguém pode me passar aí um exemplo que deu delta positivo para a gente testar? Aí, ó, com 2, 5 e 3, o nosso delta dá 1, o x1 dá menos 1,5 e o x2 dá menos 1. Só que a gente acabou de encontrar um problema aqui, que é o seguinte, quando a gente realiza a primeira operação e a gente tem um erro, aqui o texto não tem nada que faça ele mudar e seja, por exemplo, apagado quando não tem erro nenhum. Então, a gente vai ter que voltar lá para o código e definir que a gente pode até copiar isso aqui de novo, ó, duplicar o ajuste do erro e colocar aqui para ser a primeira coisa que vai ser feita quando eu clicar no botão, que vai ser o quê? Ajustar o erro para zero. Ou seja, para zero não, desculpa, para nada, vai ficar em branco. Então, o que vai acontecer? Mesmo eu tendo tido uma operação anterior que tenha retornado um erro, quando eu clicar em calcular de novo com uma operação que tenha um resultado que seja calculável,
ele não vai apresentar erro nenhum. Então, se eu voltar aqui agora no emulador e colocar 2, 3 e 5 para forçar o erro, ele me deu que não é possível encontrar os valores de x para o delta menor que zero. E se eu coloco 2, 5 e 3, que é um cálculo que funciona, ele sumiu com o texto de erro aqui. O Anderson mandou aí um exemplo também que funciona, que é o 1, 4 e 2, que ele deu delta 8, x menos 3 e menos meio. Alguém ficou com alguma dúvida aqui na parte da programação? Então, se ninguém ficou valores de b igual a zero, vamos testar aqui. Ele não aceitou porque o delta deu um número negativo. Vou colocar aqui como C sendo menos 2. Pronto. Agora o delta deu positivo e ele consegue calcular. Então, pessoal, esse curso vinha só até aqui. Então, caso vocês tenham interesse em aprender mais sobre o App Inventor, aprender a fazer outros aplicativos para que se adequem ao seu dia a dia, a gente vai deixar o link aí para vocês preencherem lá no formulário, para vocês darem a opinião de vocês realmente. A gente deixou uma caixa de texto lá para vocês escreverem, se vocês querem algum curso com tema específico, que a gente pode fazer um para vocês. Se tiver bastante demanda, a gente consegue fazer outro. Sabe o que é o certo? Sabe o que é o certo? Caso tenha ficado alguma dúvida também, vocês podem mandar lá pelo WhatsApp, a gente vai deixar o grupo aberto por um tempo. Caso vocês estejam interessados em continuar trabalhando com o App Inventor, é só mandar qualquer dúvida que vocês tiverem lá, que eu tento ajudar vocês, sem problema nenhum. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, valeu? O certificado provavelmente a gente envia essa semana ainda. Ah, pessoal, também não esquece de dar uma força pra gente lá nas redes sociais, que é o Instagram, @labcraftufrj, Facebook é facebook.com/labcraftufrj, e também tem o nosso site, que ainda está em desenvolvimento, mas vocês podem dar uma olhada lá, que é labcraftufrj.com. Então é isso, pessoal. Se ninguém quiser passar uma mensagem, talvez do professor Ricardo ou Anderson, eu vou encerrar aqui a nossa chamada. Caros, esperamos que vocês tenham gostado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberto. Tá? Senão, a gente se vê numa próxima. Muito obrigado a todos. Também pode parar de gravar, né? Pode dar um stop aí. É a Julie que está como host. Ah, ok. E aqui, como falei, vamos antes também agradecer os intérpretes pela disponibilidade, poder ajudar a fazer essa transição, foi bem legal. E o trabalho dos alunos também, espetacular, junto com o professor Ricardo. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Juliana, obrigado, Marcos,
pela presença. O aluno com certeza ficou bem satisfeito aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado.